Graça e paz, queridos! Um bom dia a todos vocês que me ouvem hoje, dia 26 de dezembro de 2025. Nosso devocional diário está em Apocalipse, capítulo de número 20. Com certeza, um dos capítulos mais debatidos ao longo da história. Existem livros e mais livros falando apenas deste capítulo. E aqui vou trazer aquilo que penso ser a interpretação que traz menos dificuldades. Mas, claro, você está aí ouvindo, pode colocar seus comentários, colocar suas perguntas, colocar a maneira como você pensa. É sempre bom nós estarmos tratando da palavra de Deus abertamente. Nós vamos ver que um outro anjo desce, tem a chave do abismo, e ele vai prender o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarra ele por 1000 anos, lança ele no abismo, encerra, e após pus um selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja morto, solto por um pouco de tempo. Veja que a ideia aqui é que o diabo, ele está amarrado. E quando isso acontece, segundo as Escrituras? No momento em que Jesus é crucificado. Jesus ali vence Satanás de uma vez por todas, ele é um derrotado, e agora ele está preso. Mas como ele pode estar preso se ainda nós vemos as ações dele no mundo? Claro que as ações dele ainda estão aí. Os autores do Novo Testamento deixam muito claro, Paulo diz que ele pode se transfigurar num anjo de luz, não devemos subestimar os seus ardis, eles têm os dados inflamados que ele lança, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Pedro diz que ele está ao derredor, bramando como leão. Então ele continua ativo, porém fica muito claro aqui para nós que ele está preso, ele está agora com a sua ação limitada. Por quê? Para que não engane as nações. A morte de Cristo, ele ganha ali o direito de que o evangelho seja a todas as nações. Lembra-se quando Jesus manda ali os discípulos a pregar, ele manda eles irem somente às ovelhas perdidas de Israel, não é para ir à aldeia de samaritanos, nem pelos caminhos dos gentios, mas somente aos judeus ali naquele momento. Jesus morre, ressuscita e diz: ide por todo mundo, a todas as nações agora são objeto, e o diabo não tem mais nenhum poder de impedir que isso aconteça, porque ele está preso nesse sentido, está limitado de poder agir. Depois disso, João vê ali tronos, assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar, viu as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja bem que esses 1000 anos, como a grande maioria dos números, se não todos em Apocalipse, é um símbolo de algo completo, um período entre uma coisa e outra, ou seja, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que mostra exatamente o reinado da igreja. Recebemos o sinal na testa para levar o evangelho, levar a palavra do Senhor. E ele diz no versículo 5 que os outros mortos vão reviver até que 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Veja que a primeira ressurreição, entendo eu, que é a nossa ressurreição, a nossa regeneração, a nossa vida, a nossa nova vida, o novo nascimento dado por Cristo. Paulo, ele diz que nós estamos mortos em nossos pecados e delitos, e Cristo vem e nos ressuscita para estar com ele. Essa é a primeira ressurreição. Tanto que o versículo 6 vai dizer que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos, ou seja, esse tempo de reinado da igreja. A morte não tem mais poder. Os que são salvos em Cristo Jesus já têm a vida eterna, conforme nos diz a palavra do Senhor. Mas acabam-se esses 1000 anos e Satanás é solto da sua prisão. O que isso quer dizer para nós? Satanás está limitado agora, mas no fim dos tempos, durante a grande tribulação, no momento em que o anticristo se manifestar, o diabo será solto e ele terá um poder muito grande. Inclusive, como nós já vimos aqui várias vezes, ele vai ter poder para vencer os santos, para estar enganando as outras pessoas. O Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, mas aqueles que creem não têm ele nenhum poder sobre eles. Ele vai sair para enganar as nações que são sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número
Número é como a areia do mar para juntar em batalha. Gog e Magog, quando você vai ler lá no livro de Ezequiel, nos capítulos, depois do capítulo 30, 38, 39 ali, você vai ver que é uma grande guerra, uma grande batalha, onde as aves são convocadas para comer as carnes daqueles que morreram. Justamente a mesma figura que nós já vimos na sessão anterior, no capítulo de número 19. Aqui inicia uma nossa sessão, está mostrando mais uma vez o diabo agora preso e agora o poder de Cristo se manifestando. E o diabo agora solto no final dos tempos, ele pode mais uma vez ali enganar nações, está chamando pessoas e ele vai convocar essas pessoas para irem contra Deus, irem contra o evangelho, irem contra os cristãos. O versículo 10 diz para nós que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, ele é derrotado. E onde já está a besta, lembra que nós falamos isso no capítulo 19, e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Veja que a aniquilação final simplesmente não existe, é um sofrimento eterno que vem sobre todos esses aqui. Veja que aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, aqueles que já ressuscitaram em Cristo, a morte, a segunda morte não tem poder sobre eles. É o que alguém já disse, que se nós nascemos uma vez, nós morreremos duas vezes, mas se nós nascemos duas vezes, morreremos apenas uma vez. Deixa eu explicar. Você nasceu fisicamente, todos nós que estamos na Terra nascemos fisicamente e vamos morrer fisicamente também. Porém, se você nasceu de novo, nasceu espiritualmente, a segunda morte não tem poder sobre você. Porém, se você não nasceu espiritualmente, você só nasceu fisicamente, não nasceu de Cristo, não nasceu da água e do Espírito, a segunda morte está preparada. Então morre fisicamente e morre espiritualmente. E a segunda morte, como nós vamos ver aqui no versículo 14, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E o que é o lago de fogo? Esta é a segunda morte. E quando isso acontece? Acontece no grande julgamento. Vemos no versículo 11, mais uma vez, veja que nós já falamos várias vezes sobre o juízo final, e aqui mais uma vez agora João traz aqui o grande trono branco. E diante do trono branco ele vê no versículo 12, mortos, grandes, pequenos, estavam diante de Deus, abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. O mar deu os seus mortos, a morte e o inferno deram os seus mortos, eles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Nós estamos aqui diante do juízo final. Todos vão ser trazidos, o mar, o inferno, tudo vai ser trazido, vai ser ressuscitado para ser julgado ali diante de Deus. E ali aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo ardente. Essa é a segunda morte. E veja que até a morte e o inferno vão ser lançados nesse lugar. O inferno hoje é o lugar onde as almas daquele que não tem Cristo estão sofrendo. Eles serão ressuscitados para serem lançados agora no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, onde não haverá sofrimento apenas espiritual, como acontece no inferno daqueles que morrem hoje, mas também sofrimento físico além desse. E o versículo 15 deixa muito claro: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que o seu nome esteja no livro da vida, que você já tenha ressuscitado com Cristo, que você creia que Ele é mais do que vencedor. O diabo já está derrotado, está amarrado, está aprisionado, limitado no seu agir. Então aproveite-se disso, entregue sua vida para Cristo e glorifique a Ele com toda a sua vida. Afinal, só Ele pode escrever o nosso nome lá. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.